Graça e paz, igreja. Eu queria pedir para todos os irmãos que se colocassem em seus lugares, que nós possamos começar o culto de adoração ao nosso Deus. Irmãos, hoje aqui na escola bíblica eu peguei o finalzinho e o pastor falava de não nos apegarmos às coisas desse mundo. Isso aqui para nós é totalmente passageiro, né? Isso aqui vai passar. E ontem eu pude estar visitando uma irmã em Cristo que eu amo demais e que está assim, vamos dizer, nas últimas, né? Infelizmente. Então, ela diz assim: não quero que ore para ser curada. Eu quero que vocês orem pelo milagre da minha salvação. E a irmã dela falou que sempre, desde o início que ela descobriu a doença, então ela sempre fala assim: não quero que ore para que Deus me cure. Não ora assim que eu não quero. Eu quero que o Senhor me leve, mas eu quero ter certeza da minha salvação. Então, se vocês têm que orar, ora pela minha salvação. E isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Uma fé desse tamanho. E eu cheguei ali, ela estava assim, conversando. E ela que acrescentou a minha fé, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos aproveitar esse dia, irmãos, adorar de todo o nosso coração, enquanto andamos, enquanto falamos, enquanto podemos estar na casa do Senhor, porque o dia de amanhã não sabemos se estaremos aqui, né, ou o que vai acontecer. Então aproveita esse momento, é mês de aniversário da igreja, é mês de nós estarmos assim, agradecendo mais e mais ao Senhor por mais um ano que o Senhor está concedendo à nossa igreja. E eu acredito que a felicidade dos irmãos também é tanto quanto a minha, em agradecimento ao Senhor. Então vamos aproveitar essas poucas horas que nós temos aqui, né, para adorar de verdade. Esquece os seus problemas, esquece lá fora. Aproveita aqui, porque o Espírito Santo de Deus está nesse lugar com toda certeza. E o nosso Deus diz que os olhos dele estão em todos os lugares. Então ele está aqui. Amém? Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar e em agradecimento a Deus por mais um ano, a nossa igreja. Até aqui o Senhor nos sustentou. Pai, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha se fazer presente em nossas vidas, que a nossa fé venha a ser acrescentada, ó Deus. Que o Senhor perdoe, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, mas que nós venhamos te adorar com todo o nosso ser, de toda a nossa alma, que nós venhamos viver este momento como se ele fosse o último dia da nossa vida, para que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Senhor, quando subimos aqui neste lugar, dá uma tremedeira, dá assim algo tão... aquele medo de falar alguma coisa que não seja do teu agrado, mas tudo que nós queremos quando subimos aqui neste lugar é que cada um dos nossos irmãos possa sentir o que a gente sente aqui, uma presença maravilhosa, um temor de saber que estamos fazendo a tua obra. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me dá. Eu sei que é uma pequena parte, uma pequena participação, mas é gratificante para mim. Eu te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor tem me dado de falar do teu nome, de dirigir, Senhor, esses cultos aqui na igreja. É um grande prazer para mim, ó Deus. Eu faço de todo o meu coração e coloco a vida de cada um dos meus irmãos nas tuas mãos. Cada família que hoje é representada, que todos sejam abençoados em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor venha dirigir o nosso culto, que seja somente para Ti o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero rapidinho ler algo aqui para os irmãos, como não vamos ter
né, a uma participação aqui, então eu vou ler isso. Eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A gratidão tem se tornado uma virtude rara. O individualismo e o orgulho levam as pessoas a perder a consciência da dívida que têm com Deus e com o próximo. A falta de gratidão aprisiona ao consumismo, pois gera a sensação constante de que falta algo. O interessante é que, ao mesmo tempo, ela produz um sentimento de poder e autossuficiência. Passamos a acreditar que tudo pode ser comprado. Pensamos que tudo que temos foi obtido por mérito pessoal. Ignoramos o quanto ganhamos de presente. Por exemplo, como pagar pelo bem que nossos pais e amigos, e às vezes até desconhecidos, fizeram por nós? Quanto custaria a satisfação de olhar as nuvens do céu e contemplar um pôr do sol? O senso de direito e posse elimina a consciência da necessidade de ser grato. Encontramos muitas pessoas lutando por seus direitos, mas poucas com humildade para colocar-se na presença do Senhor em gratidão. Ficamos indignados quando ouvimos a história bíblica em que 10 leprosos são curados por Jesus e apenas um volta para agradecer. Pensamos que é demais a ingratidão daqueles homens, depois de Cristo ter realizado tão grande milagre por eles. No entanto, nós também somos ricamente presenteados pelo Senhor todos os dias e nem sempre agradecemos. Tudo que temos é porque Deus nos deu. Quem diz que tem algo, não porque ganhou, mas porque o comprou com o dinheiro de seu trabalho, esquece que quem lhe deu forças para trabalhar foi Deus, que tudo pertence ao Senhor, até mesmo o próprio indivíduo. Essa é a sábia conclusão de Paulo no versículo. Que grande verdade ele expõe, tanto a vida em si, como tudo que recebemos ao longo dela, não tem origem em nós mesmos. Saber disso transforma a nossa vida, gera gratidão, nos faz mais humildes e solidários. Não esqueça, em última instância, tudo o que você tem, você ganhou de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Emily está com participação com o hino da harpa, logo após a Karen, e o louvor em seguida, por favor. Boa noite, irmãos. Estarei louvando a Deus com o hino número 8 da harpa cristã. E nas fraquezas está comigo.
Graça e paz. Som. Testar? Não entendi.
Glória a Deus. Amém. Louvor. Convido a igreja a se colocar em pé para que possamos continuar louvando a Deus.
Glória a Deus. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça
Nesse último hino, os irmãos sintam vontade para entregar dízimos e ofertas à casa do Senhor. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e Aplauda ao Senhor. Só tu és digno, ó Pai, de receber louvor e adoração. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glórias, glórias e glórias ao Senhor dos Exércitos. Você prestou atenção desde o início do culto, como o Senhor está falando com a igreja? Glória a Deus. Que hinos maravilhosos, igreja. Que coisa linda é sentir a presença do Senhor. Sabemos que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Eu não sei quanto a você, mas eu senti muito a presença do Espírito de Deus ali, enquanto o grupo louvava, enquanto a Karen e a Emily louvavam, o louvor da harpa. O Espírito Santo de Deus, ele vai direcionando. A gente pega aqui e vai dirigindo o culto e acha que é a gente que está dirigindo, mas não é. 2 ou 3 palavras que você fale aqui, se é do seu coração, é direcionado pelo Espírito de Deus.
e faz efeito, pode ter certeza disso. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Não é verdade? É assim que o Senhor nos diz. Igreja, eu pediria à igreja que ficasse em pé, nós vamos orar pela palavra agora. Nós louvamos, adoramos o Senhor, exaltamos o nome dEle, sentimos a presença e agora Ele vai falar conosco, amém? Glória a Deus, pastor. Soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora orar pelo alimento, ó Deus. Pedir que o Senhor venha falar conosco através da vida do Teu servo. Precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor venha destampar os nossos ouvidos, que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que verdadeiramente nós venhamos entender a palavra do Senhor, aquilo que está sendo direcionado para as nossas vidas, porque cada um de nós aqui vai levar a sua porção para casa. Cada um de nós tem algo aqui nesta noite, ó Deus. Eu creio que cada um de nós temos te pedido algo, cada um de nós tem as suas lutas, os seus anseios, os seus desejos, e o Senhor nos ensinou que nós lancemos tudo sobre o Senhor. Então, nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para te exaltar, mas para nos alimentar também da Tua palavra. Este é um momento especial para nós, ó Deus. Então, que o Senhor tire todo o impedimento em nome de Jesus Cristo. E que cada um venha sair daqui revestido do Teu poder, ó Deus. Que ao sairmos daquela porta ali, saiamos alimentados verdadeiramente pela Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Graça e paz, irmãos. Graças a Deus. Estamos na casa do Senhor. Para mais um capítulo de nossas vidas nos passos do Senhor Jesus, conhecendo Jesus através do Evangelho de São João. E hoje nós começamos no capítulo 14. É um texto extraordinário como outros, e a cada capítulo novos desfechos vão se descortinando de uma forma extraordinária. Eu quero fazer a introdução utilizando um livro de comentários de Hernandes Dias Lopes. Creio que é de suma importância essa introdução. Preste atenção, irmãos, porque é importante para entendermos depois a mensagem. O clima era de muita tensão. Lá fora, os principais sacerdotes, mancomunados com os fariseus, tramavam a morte de Jesus. Depois de tantos milagres e tão profundos ensinamentos, os judeus permaneciam incrédulos, ou, na melhor das hipóteses, com uma fé deficiente. No recôndito do tabernáculo, Jesus confronta o orgulho de seus discípulos, lavando seus pés. Depois, desmascara Judas Iscariotes, apontando-o como traidor. Se não bastassem todos esses acontecimentos, Jesus comunica a seus discípulos que partirá e que eles não poderão segui-lo. Quando Pedro se dispõe a dar a própria vida, Jesus o admoesta, dizendo que esta coragem toda se tornaria pó diante da prova, e Pedro negaria 3 vezes naquela mesma noite. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Aquela era a quinta-feira do Getsêmani, a quinta-feira do suor de sangue, a quinta-feira da traição de Judas, a quinta-feira da negação de Pedro, a quinta-feira da prisão do Senhor Jesus. Carson D.A. diz que é Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Todavia, nesta noite das noites, o momento crucial de todos os tempos
que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. Diante de tudo isso, os discípulos estão com o coração turbado. O coração aqui é o eixo em torno do qual giram os sentimentos e a fé, bem como a mola mestra das palavras e ações. A alma deles é uma tempestade. É nesse contexto que Jesus se levanta como terapeuta da alma, a fim de confortá-los. John Charles Harley diz que coração turbado é a coisa mais comum no mundo. Esse problema atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Nenhuma tranca consegue manter fora de nossa vida essa dor. Um coração pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora ou pelos temores que vêm de dentro. Até mesmo os cristãos mais consagrados precisam beber muitos cálices amargos entre a graça e a glória. William Hendrickson diz que os discípulos estavam tristes em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia, envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles, perplexos em razão da predição de Judas, que ele trairia e Pedro o negaria e os demais ficariam dispersos, vacilantes na fé, pensando como o Messias pode ser alguém que será traído, angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões e torturas que enfrentariam pela frente. Jesus os consola, dizendo: não se turbe o vosso coração. O que pode confortar um coração turbando? Como podemos encontrar consolo na hora da aflição? O texto em tela nos dá a resposta. Que o Senhor, que o Espírito Santo nos dê a graça de podermos entender as Sagradas Escrituras. É o que pedimos, em nome de Jesus. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Irmãos, os discípulos do Senhor Jesus, eles já haviam passado grandes desafios, inúmeros desafios. Porém, o que os aguardava era um dos maiores desafios que eles já tinham enfrentado. Dentro de poucas horas, esta é uma quinta-feira, eles estariam contemplando, pendurado numa cruz, o Senhor Jesus, o Mestre, pelo qual seguiram por 3 anos. A grande companhia de suas jornadas estaria morto, levado à cruz do Calvário. Jesus sabe disso. E isso para eles era um motivo de profunda angústia e desespero. Então Jesus diz a eles: não se turbe o coração, não se perturbe o coração de vocês. Cristo aqui, então, traz para eles o remédio que tanto eles precisavam. Eis aí o remédio: não se turbe o vosso coração. Mas, irmãos, uma orientação apenas não é o suficiente, porque o consolo não está em nós, a força não está em nós mesmos, para buscarmos forças em nós e não perturbar o nosso coração por alguma coisa que está desajustado. Isso não é possível. E não é apenas uma orientação do Senhor Jesus. Ele não só orienta e fica quieto.
Mas o Senhor Jesus, Ele conduz eles à fonte para obter esta coragem de não temer, ou seja, pela fé. Porque Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creio em Deus. Creio em Deus. Não uma confiança em si mesmo, mas uma fé em Deus. É a única que reconhece. Quando ele fala, creiam também em mim, é a única que reconhece Cristo como Filho de Deus. É esta fé genuína dada por Ele. Jesus, então, é aquele que possui a força para manter os discípulos seguros. É Ele que tem o remédio, é Ele que tem o lenitivo, é Ele que tem o consolo, é Ele que tem a coragem para que os discípulos pudessem enfrentar aqueles momentos difíceis. Haja visto que o Senhor é Ele que está enfrentando a cruz, mas Ele sabe que os seus discípulos estão temerosos. Jamais eles estariam prontos para enfrentar o que o próprio Senhor iria enfrentar. Até mesmo na companhia, eles estavam perturbados. Então Jesus diz para eles: mude o foco de vocês, comecem a crer em Deus e creia também em mim. E esse então é o momento certo, irmãos, para dizer estas palavras. Este é o momento correto. Jesus então emprega essas palavras nas horas mais difíceis para os seus discípulos, para os seus irmãos. E estas palavras, creiam em Deus, creiam também em mim, transformará aqueles simples homens, discípulos confusos, em valentes e corajosos. Eles também um dia enfrentarão a morte. É isso então que o Senhor está fazendo por conta do amor e da preocupação que o Senhor Jesus tem para com os seus discípulos. Cristo se preocupa conosco, se preocupa com os discípulos. Por isso, irmãos, mesmo que nós, como eles, estejamos abalados diante de grandes provações, aflições deste mundo, essas palavras, as palavras do Senhor Jesus, creia em Deus, ela deve tornar um escudo para todos nós. O crer nele, um escudo pelo qual nenhuma dardos do inimigo pode abalar a nossa fé e trazer medo em viver as dificuldades que a vida apresenta. Crer em Deus, crer em Cristo. Crer em Cristo é crer na sua palavra, é crer na sua doutrina. Crer em Cristo é o caminho para não desfalecermos, o caminho pelo qual devemos trilhar. Então devemos confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Embora, irmãos, nós estejamos, como disse, enfrentando dificuldades, devemos permanecer firmes. Crer em Deus, crer também em Cristo. Cristo é a rocha pelo qual nós podemos firmar os nossos pés. Então, para nós obtermos acesso ao Pai, nós vamos precisar de um caminho. Creio em Cristo, creio em Deus, creio também em mim, este é o caminho. Então, Cristo, só Ele pode nos conceder o acesso a essa luz inacessível, o Pai das luzes. Por isso Ele diz, creia em Deus, mas também creia em mim. É o caminho, é a vontade de Deus, a revelação de Deus está através do Senhor Jesus. Por isso, nós só podemos permanecer estável, a nossa fé, se ela repousar em Cristo Jesus, o Deus Filho. Nossa fé, ela não poderá repousar em nenhuma outra luz, a não ser em Cristo, só em Jesus. Isso porque não existe outra mão que possa estar estendida para nos assistir, somente Ele. Nos momentos mais difíceis da vida que qualquer ser humano pode passar, eis aqui um dos momentos difíceis, Jesus está dizendo, o caminho para a coragem, para vencer, é crer em Deus e crer também no Senhor Jesus Cristo. A fé em Deus, a fé no Pai é posta em primeiro lugar aqui. Crer em Deus, seguida pela credibilidade também no Filho, a perfeita imagem do Pai. Crer em Deus, crer também em Cristo. Esse é o caminho.
Que cada um de nós possamos buscar a Deus, lançar os nossos olhos em Cristo, porque conseguimos buscar a Deus através do Senhor Jesus. É um Deus conosco, aquele que desceu do céu até nós, desceu do céu até nós para que a nossa fé começasse no Filho e pudesse subir até o Pai. É através de Cristo, é através de Jesus, somente crer em Deus. Quando nós falamos crer em Deus, nós podemos dizer que isso é um conceito universal. Quase todo mundo diz, eu creio em Deus. Contudo, são muito raros aqueles que realmente creem em Deus. Por que são raros? Porque precisam crer também no Senhor Jesus. Qual é o objetivo aqui? Há um objetivo diferente aqui, que o Senhor Jesus está direcionando os seus discípulos. Não é simplesmente uma frase de efeito como o mundo diz, que crê em Deus. Por aqueles que muitas vezes dizem que creem em Deus, mas vivem a iniquidade. Daqueles que dizem que creem em Deus, mas não temem a Ele. Como até o inimigo diz, até o diabo, os demônios dizem que creem em Deus. Não é disso. Mas o crer em Deus implica cremos também no Filho do homem, Jesus o Cristo. Só podemos chegar a Deus através do Senhor Jesus. Solos Cristo. Não há outro caminho, não há religião, não há sacrifício, não há obras, não há mandamentos, só Cristo. Só Cristo pode nos levar a Deus. Qualquer outro caminho, eu vou me desviar de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo. Então o Pai se encontra em sua majestade. O Pai das luzes em lugar inacessível, em tão grande distância de nós, que somente o Filho pode trazê-lo até nós. Por isso ele diz, creia em Deus, creia também em mim. Eu não posso ignorar isso, porque a nossa natureza, ou até mesmo o inimigo das nossas almas, ele tenta bloquear a nossa visão com todo tipo de nuvem, para tentar nos impedir a contemplar a verdade de Deus. A verdade de Deus eu posso só ver através da lente de Cristo, somente através do Senhor Jesus. Somente o Filho pode nos conceder esta lente, pode nos conceder olhos a fim de contemplarmos Deus e o seu reino. Creia em Deus, creia também em mim, através do Filho Jesus. Como crer em Deus? Nós temos uma fé natural, é a fé humana. Mas essa fé natural humana, ela não tem forças para buscar a Deus em sua glória celestial. Eu preciso da fé de Jesus. A fé é um dom vinda do Senhor. A nossa fé, a nossa credibilidade, ela desvanece. Os nossos conceitos para buscar a Deus, ela vai sugerir 1000 imaginações para desviar os nossos olhos de contemplar Deus de uma maneira correta. Nós precisamos de Jesus. Creia também em mim. Jesus aponta para si mesmo, o único para o qual nossa fé deve ser direcionada. Jesus. Ele aponta para si. Eu sou a possibilidade, o mediador, a ponte entre vocês, homens, e Deus. É Ele, por meio dele, para Ele. Somente nele nós podemos repousar e descansar e não perturbar-nos em dizer, será que Deus é meu Pai? Eis aí Jesus Cristo, a porta que você deve entrar. Eis o caminho que você precisa trilhar para chegar até o Pai, até Deus. Que nosso propósito, irmãos, de vida seja Deus, que vivamos nele, em Deus, e rejeitemos todo caminho estranho. Não há outro caminho. Só Jesus para chegar a Deus. Só Jesus para que a nossa fé não oscile em meio às tentações, porque as perturbações virão, as aflições, e nós só venceremos se nós cremos em Deus e cremos também em Cristo.
Crer em Deus, o único Deus, e Cristo, somente o único caminho para chegar em Deus. Por isso, repito, que nosso propósito de vida seja Deus. Que Ele seja o nosso ponto final de nossa jornada. Que Ele seja o caminho, o destino onde nós queremos chegar. E para isso precisamos estar na estrada certa. Jesus é a estrada certa. Senão nós não vamos chegar no destino. Crer em Deus, crer também em Jesus Cristo. Se nós inventarmos coisas, irmãos, nosso futuro estará incerto. Só Jesus. Se o nosso propósito é prosperidade, é outro caminho. Se o nosso propósito é saúde, é outro caminho. Se o nosso propósito é essa vida, é outro caminho. Se usarmos Deus como meio para chegar nisso, nós estaremos perdidos ainda. Deus não é o meio pelo qual nós utilizamos para chegar em algum lugar. Deus é o começo, o meio e o fim. Todas as coisas se finalizam nele. Se nós usarmos Deus para chegarmos em alguma coisa, o nosso amanhã estará cheio de incertezas e as trevas nos aguardam. Não, irmãos. Não podemos usar Deus para um propósito. Deus é o propósito. Então, nós vemos que quando os falsos mestres dos dias de hoje usam algumas técnicas ou palavreados ditos ocos sobre o objeto da fé, eles mencionam somente Deus. É Deus. Mas não dão nenhuma atenção a Cristo. Cristo é apenas um profeta. Cristo é apenas algo que nós devemos também dar atenção, mas Deus está acima. Por que diferenciam Cristo de Deus? Se Cristo é Deus, se Deus é Cristo. É porque eles se envergonham da humilhação de Cristo. Eles se envergonham da sua vida simples e humilde. Eles não querem um Deus que se apresenta desta forma. Eles não querem um Deus que não ostenta. Porque os ensinamentos do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, levam os crentes a desprezar esse reino de trevas e prazeres deste mundo. Os ensinamentos de Jesus nos levam para um outro propósito além dessa vida. Os ensinamentos de Jesus, ele nos leva a não colocar o nosso coração nos tesouros momentâneos e temporais. Os ensinamentos de Cristo nos levam a buscar um tesouro além daqui. Então, quando o mundo e os falsos mestres buscam refúgio na deidade incompreensível de Deus, pensam buscar a Deus, um Deus sem Cristo, ao eliminar o caminho, eles estão tentando substituir Cristo. Estão querendo servir a Deus em partes. O único meio pelo qual chegamos a Deus, eles estão interrompendo. Nós precisamos de Jesus. Então eles começam a inventar misticismos, conceitos humanos. Eles acham que os entretenimentos vão levar a Deus. Não é Cristo, são os entretenimentos. Os métodos científicos para levar as pessoas a Deus e não Jesus. Inventam então encontros, inventam palestras, ideologias de autoajuda. Sem Jesus não dá. É com Jesus. É por Jesus. É em Jesus. Nossa fé jamais ela vai poder atingir o céu, irmãos, a menos que nós nos submetemos a Cristo, somente a Cristo, nada mais do que Cristo. É Jesus. Mesmo que pareça, irmãos, um Deus inferior e desprezível, nossas conclusões são erro. Nossas conclusões são erro. Não podemos tomar
decidir ou tomar nossas conclusões, decidir isso. Nossa fé nunca será estável, irmãos, se nós não buscarmos o nosso fundamento na fraqueza da humanidade de Cristo. Sim, na fraqueza. Em Cristo, um homem desprezível, rejeitado, sem aparência. Um homem que viveu na Galileia, um homem que viveu as dificuldades, teve fome, chorou. Nós precisamos olhar para este homem. Este homem é Deus. Este homem é o caminho pelo qual chegamos ao Pai Celestial. Jesus é o Deus encarnado. Ele se fez homem, Deus se personificou, Deus é Espírito. Mas Ele baixou-se a uma altura para que nós pudéssemos ter uma comunhão, um acesso, uma intimidade com Deus através de um representante homem. Jesus então diz: na casa de meu Pai há muitos aposentos. Há muitos aposentos. Isso traz o que a eles? Conforto. Crê em Deus, creia também em mim. Não perturbe o coração de vocês. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar lugar. Jesus está auxiliando a fé daqueles discípulos que estão perturbados, de que a ausência então do Senhor Jesus não deve causar tristeza aos discípulos. Ele está indo à casa do Pai e lá há muitos aposentos. Jesus então declara que Ele não vai afastar ali por eles e ficar separados para sempre. Não, mas que o Senhor precisa ir na frente. Ele precisa ir primeiro. Não se preocupam, meus discípulos, há espaço para todos vocês. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Então Jesus é aquele que vai aplainar o caminho dos discípulos. É aquele que aplaina o meu caminho, o seu caminho. É Ele que vai à frente e faz com que tudo se torne possível. Ele é a porta. Jesus é a porta. E uma porta que o Pai abriu. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ele vai à frente, porque na recepção celestial, nossos nomes precisam estar na lista. E estará lá o seu nome, se você crê em Deus e crer somente em Cristo também. Seu nome precisa estar lá. Há aposentos, mas Ele precisa direcionar esses aposentos para mim, para você. Lá tem espaço. Eles precisam ser direcionados para nós. Nossos nomes precisam estar na lista, constando lá. Se alegrem por isso, irmãos. Há um hino que diz assim: quando você fizer chamada, lá estaremos. Estaremos nos aposentos pelo qual o Senhor Jesus um dia foi preparar. Qual é a preocupação de Cristo aos seus discípulos? Olha para a vida do Mestre com os seus discípulos, como Ele trabalha. Ele quer remover do coração daqueles homens a suspeita da mente deles. O medo de que o Senhor, ao subir ao Pai, os deixaria na terra sem lhe dar notícias. Não, não. Fique tranquilo, eu tenho um propósito para isso. João viu na visão apocalíptica uma multidão de vestes brancas, uma multidão que não se podia contar. Para esse grande número de almas, há aposento para todos. Aleluia. Cristo foi preparar. Cristo foi preparar. Há muitos aposentos. O reino de Deus já existe, irmãos. Jesus está dizendo: eu estou dizendo. Ele já existe. Lá há aposento. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus está revelando aos seus discípulos algo que está acima do entendimento humano. Quais são as boas novas? As boas novas são que agora, através de Jesus, nós podemos ocupar esses aposentos. Através do Senhor Jesus. Então Ele está dizendo: não perturbe o coração de vocês, não tenha medo. Vai dar tudo certo. Lá tem espaço para todo mundo. E eu vou deixar avisado na portaria para vocês, quando chegarem: vinde a mim, benditos de meu Pai, que vos possuí por herança desde a fundação do mundo. A humanidade, irmãos, ela está banida do reino de Deus. Os ímpios, aqueles que não querem servir a Deus, que desprezam o Senhor. Cristo é o único herdeiro.
Nas mãos do Senhor Jesus está a chave do reino celestial. Ele nos permitirá entrar lá. Creia em Deus. Creia também em mim, disse o Senhor Jesus. E Ele acrescenta, lá na casa do meu Pai há muitos aposentos. Alegrem-se. Por que perturbar-se? Por que entristecer-se? É através de Cristo. Cristo, Ele nos permitirá entrar no reino de Deus. Na pessoa de Cristo, nós já possuímos o céu pela herança. Ele é o único herdeiro. E Ele concede-nos a herança. É chegado o reino de Deus. Jesus anuncia isso. Arrependei-vos. Vivemos neste mundo, irmãos, como peregrinos. Nós falamos isso hoje na escola dominical, como forasteiros. Nosso mundo não é aqui. Nós estamos de passagem. Por isso, irmãos, sejamos firmes, até que Ele venha do céu novamente nos buscar. Aguardamos a volta de Cristo. E então, quando Ele vier nos buscar, nós desfrutaremos dessa bênção na plenitude dos tempos. Essa é a promessa. Enquanto isso, nossas almas já estão salvas. Desfrute, irmãos, então, do benefício. Repouse, descanse no Senhor. Não perturbe o coração de vocês. Tanto nós, os vivos, como aqueles que já partiram, até que a redenção seja consumada. Então nós vamos juntos ser recebidos no último dia. Tanto aqueles que partem, quanto aqueles que estão do lado de cá ainda. Essa é a instrução. Está tudo certo. Lá aposentos. Se não fosse assim, não teria dito isso. Eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus está dizendo, eu preciso ir. Só voltarei se eu for. Não posso voltar se eu não for. E mais ele ainda acrescenta, eu não vou apenas para poder voltar, mas vou para preparar um lugar. Estou em missão. Estou em missão. Não vou simplesmente para retornar. Eu vou porque eu preciso concluir uma missão. Com isso, nós interpretamos como um advérbio de tempo que poderia colocar esse versículo assim. Depois que eu tiver ido, regressarei para vós novamente. Nós sabemos que a descida do Espírito Santo aconteceu. E que o Senhor, através do Espírito Santo, habita conosco em nossos corações. Porém aqui, o texto fala do juízo final, não fala da vinda do Espírito Santo, que já veio em Atos capítulo 2. Ele está falando aqui do juízo final. Voltarei e os levarei para mim. É o momento do arrebatamento, para que vocês estejam onde eu estiver. Um dia, o Senhor Jesus vai reunir um povo. Um dia o Senhor vai vir congregar os seus seguidores. Ainda não chegou essa hora, mas no tempo oportuno, Ele nos levará para si. Essa é a sua promessa. Voltarei. A igreja de Jesus, a noiva de Cristo, aguarda o arrebatamento da igreja. E Jesus promete voltar. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Jesus está afirmando. De que eles conhecem o caminho. O caminho. Os discípulos estão precisando do quê? De força para suportar essa longa espera. A espera da ressurreição de Cristo em 3 dias parece uma eternidade. Então Jesus está dizendo, vocês conhecem o caminho. Com isso, então, Cristo revela que devem permanecer firmes nas orientações que eles receberam do Senhor Jesus. Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Vocês conhecem o caminho. Não deixe que ninguém os engane. Jesus está dizendo, para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Ele está adicionando aqui outra confirmação, que a sua morte não o destruirá. Ele vai para um lugar, ele não será deixado no túmulo. Ele tem um caminho a trilhar, ele tem uma viagem, ele precisa ir à frente. Por isso, então, o contexto é não turbe o vosso coração,
mantenham calma. Jesus está apenas em uma passagem para o Pai, o qual todos nós um dia também partiremos daqui. Jesus está dizendo: vocês conhecem o caminho, sigam fielmente e alcançarão o destino. Vocês participarão da mesma glória que eu participarei. É isso, vocês conhecem o caminho, fique firme no caminho, não se desvie. Devemos, irmãos, cuidadosamente, então, olhar para Jesus, ver a Cristo, pelos olhos da fé, continuar no caminho, para que um dia possamos chegar na glória celestial. Jesus já foi, Ele foi preparar lugar e agora está assentado à sua majestade, à destra do Pai, banido de toda a imortalidade. Cristo vive, Ele ressuscitou. Então, dessa forma, Cristo está constituindo-nos as primícias de nossa vida, a esperança. Nós conhecemos o caminho. Então, o caminho, se nós conhecemos o caminho, vai estar tudo certo, o destino está garantido. Era um caminho que fora fechado por conta do pecado e toda a desobediência. Agora, por fim, ele foi aberto por Cristo. É o caminho da graça, o caminho do favor de Deus para conosco. Então diz Tomé, olha, um homem vai falar agora: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé argumenta que não pode saber o destino para onde, não pode saber o destino, não pode saber, se ele não sabe o destino, ele não pode saber o rumo a tomar. Se eu não sei para onde vou, eu não sei que estrada devo tomar. É isso que Tomé está dizendo: como eu posso saber que estrada tomar se não sei para onde vamos? É esse o argumento de Tomé. Jesus disse assim: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Jesus não disse: vocês sabem para onde eu vou. Ele disse: vocês sabem o caminho. Mas Tomé quer saber o destino. Antes de tomar o caminho, ele quer saber para onde vai. Cristo não está argumentando sobre o destino, como retruca aqui Tomé. O que Cristo revela é que o caminho eles conhecem. Se eles permanecerem no caminho, o destino é certo. Vocês vão chegar onde precisa. A trajetória, sim, é longa. Que nenhum de nós ainda chegamos nessa estrada, irmãos. Mas o caminho, o Senhor diz que nós já conhecemos, nós já trilhamos por Ele. Jesus é o caminho. Nós conhecemos, sim, o caminho, porque a cada dia, dia após dia, nós andamos mais um trecho. E aí, nesta viagem, ao longo dos dias, vai se revelando a cada curva, a cada campina que aparece, uma subida, uma descida. Nós vamos conhecendo o caminho que se revela a cada momento de nossas vidas. Às vezes nós nos surpreendemos com algumas coisas que se apresentam no caminho, como obstáculos, desafios no caminho. Mas Jesus está dizendo: vocês conhecem o caminho, vocês precisam permanecer nele. É o caminho que Jesus está mostrando, é o caminho. Fiquem firmes. É firme no caminho. Nós sabemos que há muitos mistérios, irmãos, ocultos, e que o curso de nossas vidas, no curso de nossas vidas, uns são revelados. Há muitas coisas ocultas, outras não são reveladas. Até mesmo os discípulos não sabiam como Cristo iria obter o reino. Era um mistério. Por isso Jesus está dizendo, somente a parte que compete a eles: vocês conhecem o caminho. É neles que vocês precisam ficar. Se vocês permanecerem no caminho, tudo vai dar certo. Então, é por isso que Tomé replica não saber para onde Cristo está indo. Isso normalmente, irmãos, os homens, antes de tomar um rumo, entrar numa estrada, eles planejam primeiro aonde querem ir. Antes de tomar a estrada, eles planejam o destino, para pegar o caminho certo. Mas na estrada da vida as coisas são diferentes, irmãos. Os homens, às vezes, pensam que sabem para onde estão indo, pensam que sabem para onde vão, e acham que estão indo para lá.
mas eles não sabem para onde eles estão indo, e nem o destino de suas almas. Os homens planejam um destino e tomam qualquer caminho que acham que vão chegar no destino, mas eles não estão certos disso. Jesus diz aos discípulos: fiquem em paz, porque vocês conhecem o caminho. Vocês chegarão lá também, porque vocês conhecem o caminho. Jesus respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 3 degraus aqui. 3 degraus para chegar onde Cristo vai. Caminho, verdade e vida. Esse é o microfone? É o microfone que está cortando? São 3 degraus, irmãos. O princípio, o meio e o fim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós devemos começar pelo primeiro degrau. O primeiro degrau é Jesus. Ele, o caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Depois que nós subimos no primeiro degrau, então nós vamos para o segundo degrau. Continuar nele. A verdade. Nós começamos pelo caminho, Jesus, e depois no segundo passo, continuamos em Jesus, a verdade. E o terceiro degrau, irmãos, que é o último degrau, Jesus. A vida. Jesus disse assim: eu sou, eu sou, eu sou. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Quer ter a vida eterna? Começa pelo caminho. Quer chegar à vida eterna? Permaneça na verdade, que você chegará à vida eterna. Mas como divergem essas coisas? Jesus, Jesus, Jesus. Crê em Deus, crê também em mim, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, Ele é o tudo. O apóstolo Paulo também diz: dele, por Ele, para Ele. Dele, porque Ele é o caminho, por Ele, a verdade, o meio pelo qual você vai chegar à vida eterna, para Ele, para a glória de Deus. Quando nós estivermos na glória, diante do Senhor, quem será glorificado? Ele. Quando ver pessoas redimidas e pecadoras, como eu e você, que deveríamos ser lançados no inferno, e recebemos a oportunidade e a chance de estar com Ele para a glória de Deus, Ele será glorificado. Os anjos se prostrarão diante do Cordeiro e vão adorar também nós, a igreja do Senhor Jesus. Não devemos buscar sabedoria mais elevada do que aquela que nos leva à vida eterna. E essa vida só pode ser encontrada em Jesus, por meio da nova criatura. Esse é o único caminho, irmãos, para nos tornarmos uma nova criatura: Jesus. Não devemos buscar em nenhum outro lugar a não ser em Jesus, para que para que as suas ovelhas, o seu rebanho não se desaponte. Se permanecermos no Senhor Jesus, não seremos desapontados. É o Senhor Jesus que estende as suas mãos para guiar o seu povo, guiar o seu rebanho. O que precisou Deus fazer para que isso fosse verdadeiro em nossas vidas? Ele precisou se baixar ao máximo para guiar as suas criancinhas de peito. Ele precisou vir aqui, porque não era possível irmos até Ele. Ele precisou vir até nós para nos salvar. Cristo é o líder.
Cristo é o líder dos discípulos, Ele é o mestre. Cristo é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor, nosso Senhor, nós somos seus servos. E Jesus, sendo tudo isso, Ele não abandona o seu povo na metade da jornada. Cristo nos faz participante deste fruto, a verdade, desfrutamos dele, desfrutamos da verdade. As Escrituras é a verdade e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O que Cristo é para nós, irmãos? Cristo é para toda a humanidade a coisa mais deleitável que nós podemos imaginar. Ele é o maior, o tesouro que qualquer ser humano pode obter. E quem os obtém? Os fracos, os ignorantes, que estão no caminho. Eles não precisam ser fortes e inteligentes, mas os fracos, ignorantes que estão no caminho, são acolhidos por Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e disse para os discípulos, mesmo com um entendimento bem superficial, vocês conhecem o caminho, vocês já conhecem o caminho, não inventa moda. E ele diz: eu sou o caminho, qualquer outra coisa não é a verdade, porque vocês aguardam o quê? A vida eterna. Eu sou a vida eterna, fique em mim. Nós então, crentes, irmãos, recebemos dele as virtudes deste caminho, verdade e vida. As virtudes do caminho é a verdade e a vida. Então serão felizes esses que têm como objeto de sua fé Cristo. Tem Cristo, tem Deus. Se você está com Deus, vai dar tudo certo. Está com Deus, irmãos, então tem tudo. Mas nós vamos errar a esse respeito quando nós buscarmos Deus em um outro lugar além de Cristo. Nós podemos buscar Deus somente em Cristo. Não vai adiantar religiões, não vai adiantar igreja, não vai adiantar preceitos, não vai adiantar reuniões, assembleias, se Cristo não for o centro, se Cristo não for a cabeça, se Cristo não for o tudo. E Cristo é puro, Ele não se mistura com outras coisas, Ele é puro. Cristo, Ele não pode ser misturado, porque esse caminho é um caminho santo, é o único caminho, é a verdade que liberta e leva-nos ao aperfeiçoamento da fé. É só Jesus, Ele não precisa de ajuda, e não existe coisas para ajudar, não precisa coisas para acrescentar, Deus não precisa ser acrescentado, não precisa de coisas para elevar Deus mais, Ele está na máxima. É Jesus, só Jesus, Ele é o caminho, é Ele que nos inicia o crente nos primeiros passos, o caminho, comece a andar no caminho. Se alguém se desviar de Cristo, ou ignorá-lo, ou tentar colocar Ele junto com outros, diferente como Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado, não tem misturas. Tentar alcançar Cristo de uma outra maneira. Isso nos fará nos perder. Porque Jesus é o único caminho, sem misturas. Então, se nós não descansarmos nele, somente nele, se nós tentarmos acrescentar a sua fé, a fé que Ele nos deu, tentar acrescentar a prosperidade deste mundo, tentar crer em Deus e confiar nele, desde que eu seja belo, desde que eu tenha saúde, se todas essas coisas é o que me fortifica, eu estou acrescentando outros subterfúgios para servir a Deus, até mesmo o bem-estar nesta vida. Se nós fizermos isso, nós estaremos nos alimentando de mais nada, senão de vento e vaidade. É só Jesus. Se alguém não está satisfeito só com Cristo, se alguém deseja ir mais longe do que Cristo, o que ele achará? Achará, em vez da vida, a morte. É Cristo.
Chegou em Cristo, repousa em Cristo. Chegou em Cristo, desça nessa estação, fique lá. É em Cristo, é só Jesus, nada mais do que Jesus. Jesus então está dizendo, ninguém vem ao Pai. Não é que ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque o Pai está nele. Ele é o Pai. Cristo está no Pai. Assim como o Pai está no Filho, Ele e o Pai são um. Para nós irmos a Deus, nós precisamos ir a Cristo, o caminho, porque Deus está em Cristo. Ninguém pode ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Deus está em Cristo. Você quer Deus? Vá a Jesus. Por que nós percebemos Deus, irmãos? Porque o Filho é a verdade e a vida. Nós percebemos Deus porque estamos no caminho, porque Ele é a verdade de Deus. Os homens inventam para si, irmãos, verdadeiros labirintos. São labirintos sem saída. Eles tentam chegar-se a Deus por outras vias. São labirintos sem Cristo. Não tem como. Sem Cristo toda a teologia fica confusa. Sem Jesus toda a teologia não tem nenhum efeito. Sem Cristo todo estudo teológico é nocivo. Sem Cristo tudo aquilo que conhecemos da palavra é enganosa. Para que nos servirá a filosofia, irmãos? Para que nos servirá a pronunciar grandes ditos e às vezes excelentes? Para que serve tudo isso? Se a vida não está num conceito, a vida está numa pessoa. A vida não está em palavras, a vida está num ser. E esse ser é Jesus. A vida não está em dogmas, a vida está em Deus. Por isso precisamos de Jesus, o Deus revelado, o Emanuel, o Deus conosco. Quem é Jesus? Ele é a vida, a verdade. Ele é o caminho para Deus. Nós precisamos de Jesus. Último versículo. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está afirmando novamente. Jesus está reafirmando aqui que o conhecer Deus implica conhecer Cristo. Não podemos separar o Filho do Pai, eles são inseparáveis. Se você está no caminho, irmãos, você está com Deus. Se você está com Jesus, você está com Deus. Não invente moda. Não ouça a voz do seu coração, ele é enganoso. Ouça a voz de Deus. Não saia do caminho, fique nele. Você só poderá ser encontrado por Deus se permanecer em Cristo. Porque um dia Deus vai te procurar. Como Deus procurou Adão e disse: onde estás? Adão pecou. Ele estava agora na mentira. Ele estava em outro caminho, no caminho do engano. Então, não foi encontrado. A verdade para nós é a palavra de Deus, somente ela. Permaneçamos nela. Tomamos cuidado, irmãos, com a nossa alma. Não permita que o inimigo sopre no nosso ouvido dúvidas a respeito da justiça e da sua bondade. Deus é bom e justo. A credibilidade das Escrituras, da sua palavra, ela é plena. Não há engano na sua palavra. Jesus está dizendo, já agora vocês o conhecem. Deus, Ele está perto por Cristo. A voz de Jesus é familiar para você. A palavra de Deus é familiar para você. Você realmente ouve a voz do seu Pai. Então renda-se a Ele. Percebe o amor gracioso de Jesus? Você reconheceu Jesus no seu coração e o reconhece. Ele é o presente de Deus para você, como você que fará de Jesus, chamado o Cristo. Ó, pecador, por que insiste em rejeitá-lo e diz em seu coração, de graça eu não aceito? Ó, pecador, não poderás comprar a salvação. Ó, pecador, Deus comprou com um preço muito caro.
nunca terás tal recurso. Deixemos a nossa altivez, nos humilhamos diante do Senhor e conhecemos a nossa fragilidade. Que Deus nos ajude. Meu irmão, igreja do Senhor, já que agora o conhece Cristo, por que não andas nele? Porque Ele é o caminho. Igreja, se eu tenho visto, por que seus olhos não ofuscam com o brilho da sua glória? Igreja do Senhor, onde está a nossa admiração? Porque nós nos prostramos diante de sua glória e rendemos a Ele o devida honra. Porque a nossa vida é de qualquer jeito. Jesus está culpando aqui alguns discípulos. Se vocês realmente me conhecessem, se realmente me conhecesse, culpa alguns dentre os discípulos aqui, aqueles que não conhecem. Não conhecem que a plenitude da deidade estava manifesta em Jesus. Estava nele, estava em Jesus Cristo. Precisamos ver em Cristo, até quando não o reconheceremos de uma maneira certa e digna. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Como você o reconhece? Ele é a imagem de Deus exibida no Pai para você. Ele é tudo para você. Será que Jesus basta para você? Quanta ingratidão Deus vê em seus filhos, irmãos, que de posse das Escrituras, de posse dos sacramentos, de posse do batismo, de posse da Santa Ceia, não consideram a bênção que já desfrutam. Nós já desfrutamos dessas bênçãos. Deveríamos mostrar mais satisfação por nós pertencermos, fazermos parte do povo de Deus, de fazermos parte da sua amada igreja. Não importa, irmão, se eu e você seja negligente, a obra de Cristo não vai parar. Deus tem muito trabalho para fazer, e Ele vai fazer. Vidas precisam ser restauradas, que eu possa ser um alvo, e Ele vai salvar essas pessoas para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Tem um aviso do amor? Vai arrumar lá, né? Irmãos, enquanto ele prepara o som. Oi? Tá. Mas tá lá, tá lá. Coloque-se de pé, irmãos. Vamos orar e agradecer. Os avisos da semana vai ser passado depois no slide. Você observa. Quarta-feira, culto de ensinamento e oração. E domingo, escola dominical, 16h30. E culto da família, às 18 horas. Tem mais alguma coisa na semana? Alguém quer avisar? Não? Tá tudo bem, né? Vai soltar o vídeo já? Ok. De pé mesmo, irmãos. De pé mesmo. Então senta. A esposa pediu para sentar. Pode sentar, irmãos.
Graças a Deus. Há um mistério aí, né? Não sei se você já entendeu, mas não será passado mais informações hoje. Mas que Deus possa revelando o que está para acontecer. Amém? Então a gente vai fazer um anúncio sem anúncio. Vai pensando aí. Amém? Coloque-se de pé. Obrigado, Pai, por esta noite. Receba, Senhor, o culto que prestamos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude a guardar no nosso coração. Há muitos temores que temos neste mundo. Nos perturbamos por muitas coisas. Nossa alma, às vezes, ó Pai, teme o mundo e o nosso futuro. Mas que cada um de nós possamos firmar no Senhor a nossa fé em Deus e em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos leve em paz para nossos lares. Dê-nos uma noite tranquila de sono. Dê-nos sonhos segundo a Tua vontade. Direcione nossas vidas. Direcione, Senhor, a nossa alma, a nossa saúde, a provisão. Direcione, Senhor, as dificuldades e os desafios de cada dia. Dá-nos o pão nosso, ó Pai, a cada dia, Senhor. Nos ajude, Senhor, no terminar deste dia e amanhã mais uma vez. Nos leve em oração, ó Pai. Que possamos orar e buscar ao Senhor todos os dias enquanto vivermos. Pedimos a Tua graça, Senhor, e a Tua proteção. Há muita violência, muita maldade neste mundo. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Proteja-nos, Senhor, debaixo do Teu esconderijo, ó Altíssimo. Te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo de Deus possa dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.